Então, começando. Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui à nossa programação da semana, né? Trazendo aqui debates, conversas de extrema importância aí para que você, né, tenha uma visão, né, crítica, aprofundada, né, dos problemas sociais e também dos problemas ambientais que rondam aí o nosso Brasil, mas não somente o nosso Brasil, mas como o mundo como um todo. Eu estou aqui com Samuel Farias, né, ele que é da Comissão Socioambiental aí da Igreja Católica, né? A gente vai conversar sobre meio ambiente e na sua importância é, e a sua problemática no mundo de hoje. Então, sem muita demora, Samuel, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Primeiramente, boa tarde aí, Guilherme, boa tarde a todos e todas aí que estão nos ouvindo. É uma gratidão imensa aí para o Guilherme, com o Guilherme poder participar desse debate. Assim, sem muito me aprofundar, eu estou coordenador da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, que abrange as 6 cidades, né, além de São José dos Campos, Jacareí, Paraibuna, Igaratá, Santa Branca e Monteiro Lobato. Mas eu falo aqui também para o lado, né, da minha atuação dentro da sociedade, né? Eu trabalho com meio ambiente e sustentabilidade na indústria há muitos anos, principalmente atuando em cadeias de suprimentos. Então, eu tenho conhecimento aí de economia circular, alguns projetos também na área aeroespacial, implementando e buscando soluções aí de governança socioambiental nas empresas. E é isso. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta, né, sobre a Comissão Socioambiental da Diocese aqui de São José dos Campos. Qual que é o papel dela e o que ela faz, né? E quais são os trabalhos que são desenvolvidos? É importante ressaltar, Guilherme, que a Comissão Socioambiental da Diocese é um órgão ligado, né, ao Bispo Diocesano, é parte de um plano diocesano que deu início em 2017 e, por causa da pandemia, iria se concluir em 2021, mas por causa da pandemia acabou-se algumas coisas ficando um pouco atrasadas em relação a projetos, mas a comissão ela é parte de não digo uma reestruturação, mas um desenho sobre o que a Diocese de São José dos Campos e várias dioceses, depois eu vou entrar nessa questão sobre a nossa rede, né, estadual né, e nacional, a Diocese atua junto às pastorais, junto aos movimentos, organismos e eventos da Igreja Católica nas 6 cidades que eu mencionei, na busca de soluções sustentáveis. O nosso mote, além de ser o Evangelho de Jesus Cristo, né, a doutrina social da Igreja, o nosso pilar, né, o nosso documento lançador e a origem da Comissão Socioambiental, em 2015, dá com o lançamento da encíclica Laudato Si, que é uma encíclica, né, do Papa Francisco, que fala sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si é uma expressão em latim, significa louvado sejas, e está ligado diretamente à oração e a São Francisco, né? Está ligado às orações que São Francisco fazia com essa contemplação do universo, e não só humana, das questões que estão ligadas ao planeta, a beleza e a maravilha da criação divina. Então, a comissão nasceu em 2015 com esse objetivo de, né, aprofundar essas discussões, essas questões socioambientais tão complexas como a crise climática, né, a própria gestão dos resíduos sólidos em caráter global, não só local, né, regional, mas a comissão nasceu para dar suporte não somente à igreja, mas junto à sociedade, a tentar buscar dirimir, né, toda a injustiça socioambiental que possa haver e, principalmente, também abrir, né, o diálogo, assim como você está colocando essa oportunidade, abrir o diálogo para a sociedade
que a Igreja Católica, embora tenha mais de 2.000 anos, ela está, sim, envolvida em toda a sociedade há muito tempo, né? Indiferente do posicionamento que possam ter linhas dentro da Igreja, a Igreja Católica, o próprio nome diz, né? É uma universalidade, né? É uma dimensão, né, que nós participamos, dimensão social da fé. Essa dimensão, ela também é parte, assim como outros movimentos da Igreja, outros, né, atributos que a Igreja tem, pastorais, mas a Comissão Socioambiental está nesse bojo da dimensão social da fé e da doutrina social da Igreja Católica. Perfeito, Samuel. Samuel, uma das questões que envolve o meio ambiente, que é discutida principalmente aqui em São José, é a questão aí da região do Banhado, né? Aonde, né, a prefeitura quer, né, desalojar esses moradores para poder construir uma via, né, naquele lugar. Né? Como que você vê essa questão, né, né, e o impacto que isso pode ter para o meio ambiente caso, né, a prefeitura consiga, né, fazer o que ela tanto pretende? Guilherme, antes de mais nada, a questão da minha opinião aqui é uma opinião um pouco pessoal, mas também vou falar do que a comissão já fez dentro das limitações para, de alguma forma, né, demonstrar não só solidariedade, mas ação junto a essa questão. A gente bem sabe que a cidade de São José dos Campos, eu sou joseense, né? A cidade de São José dos Campos ela teve um crescimento nas regiões periféricas, né? Nas regiões oeste, regiões leste e sul também, né? Que é onde eu moro. Mas a região central ela sempre foi limitada a alguns tipos de construções, alguns tipos de arranjos ali urbanos. A comunidade do Banhado é centenária, né? É mais de 100 anos. As primeiras famílias estão ali tomando, né, fazendo uso do espaço, uso coletivo do espaço como moradia, como renda, né? Geração de ocupação em renda para as pessoas que têm lá o seu plantio, a sua criação de animais. Então, a posição, né, que se coloca, e a comissão também se colocou, é que o primeiro impacto, né, é o ser humano, né, e tudo aquilo que gira em torno dele, né, os animais que estão ali, a própria diversidade, né, biodiversidade, podemos dizer assim, porque o Banhado é conhecido, né, o nome vem de uma denominação, de uma área de expansão da várzea do Rio Paraíba, né, então é uma área que hoje é uma APA, é uma área de proteção ambiental, mas que a comissão e eu, Samuel Farias, defendo que a gente precisa integrar, né, a questão humana às questões do ambiente, porque o homem não um ambiente, uma coisa e o ambiente é outra, né? Existe uma questão muito ainda dicotomia, né, na sociedade, que o meio ambiente é o verde, meio ambiente é o animal, meio ambiente é a floresta, é o rio, é o mar, mas na verdade o homem também faz parte, nós estamos integrados, né? A Comissão Socioambiental sempre, com a Laudato Si, traz à tona a questão da ecologia integral, né? Então, a comissão e todas as possibilidades que nós, né, tivemos no ano passado, principalmente, de junto com a sociedade organizada, buscar estar do lado das pessoas, das famílias, né, que vivem em condições de insalubres de todos os lados, não só da questão de localização que eles estão, mas toda a pressão também que se tem, que a comunidade é utilizada por né, alguns né, ilícitos ali que possam ocorrer na região, e tudo isso que a gente conhece sobre o Banhado. Mas uma questão muito importante que a gente tá de frente, está junto também acompanhando o Ministério Público, fizemos uma nota, né, uma carta junto com as outras pastorais sociais, assim como a comissão da dimensão social da fé, né, todas essas pastorais sociais que se organizam, né, ao redor da dimensão social. A gente fez uma carta, encaminhou essa carta junto com os outros organismos da sociedade, repudiando não a ação da prefeitura somente, mas repudiando um pouco do que a sociedade vê o Banhado, como a sociedade enxerga lá o Banhado. O núcleo congelado não é de hoje, a gente sabe que é desde
se não me engano, desde o prefeito Emanuel, segundo mandato, o primeiro mandato, ele já tinha congelado esse núcleo da comunidade do Banhado. Então, a nossa posição é que, se chegou até aqui, né, o que a gente pode fazer para, a partir de agora, manter a sustentabilidade, não só do espaço, que é uma área de preservação, um espaço que realmente de contemplação, um parque possa ser criado, mas que primeiro olhe as pessoas, né? E da maneira que se tem feito, Guilherme, eu acho que é importante assim, né? Nada com violência, nada com força, nada com colocado de jeito que se colocou, principalmente no final do ano passado. Eu acho que tem fundamento e tem caminho. A Igreja Católica, claro que ela não pode totalmente abraçar a causa sozinha, mas a Comissão Socioambiental, junto com outras atividades e outros organismos, está disposto, está aberta a projetos, a questões, mas nós não temos hoje um projeto para a comunidade, né? Não tivemos essa capilaridade na comunidade ainda para projetos, mas é algo que a gente observa com muita atenção e com muita dor no coração quando vê crianças, famílias, pessoas sendo despejadas, e que o novo Pinheirinho não se repita, né? São José dos Campos é conhecida em várias cidades do Brasil, eu conheço alguns amigos de outras cidades, de outros locais, até fora do Brasil, que São José é a cidade conhecida como a cidade do avião, do espaço e do Pinheirinho, né? Então, essa questão precisa ser muito delicado, né, falar disso, mas precisa ser com muito tato, né? E eu vejo que o que se tem feito é aos poucos, eles vão retirando as pessoas até que não sobre mais ninguém e ninguém conseguiu realmente atuar junto à comunidade. Eu sei que recentemente algumas famílias, 5 famílias, aceitaram o processo lá de remoção, de realocação, aceitaram lá um valor, mas a gente sabe que esses valores e essa remoção, ela podia ser feita de outra forma. Perfeito, Samuel. E, Samuel, saindo da questão de São José e indo para uma questão mais nacional, né? E a questão dos Yanomamis e também aí do garimpo, né? O que tem sido discutido, né? Conversado, né? Debatido aí dentro da comissão? Importante você tocar nesse ponto, porque remontando ao ano de 2019, a Comissão Socioambiental, junto ao Bispo Diocesano, Dom César, assinamos um acordo com a Univap para realizarmos uma semana Vale Paraibana de estudos sobre a Amazônia e sobre a região Amazônia, que é também parte da região dos Yanomamis e outras populações indígenas, né, outros povos originários estão localizados. A comissão fez, durante uma semana, em setembro de 2019, uma série de apresentações, debates com pesquisadores, né, pessoas ligadas ao INPE, pessoas ligadas ao painel intergovernamental das mudanças climáticas, como a doutora Thelma Krug, e outros vários cientistas que foram, junto com os estudantes, junto com a comunidade toda que foi convidada, apresentar a situação da Amazônia em relação às várias questões. Então, naquele momento, por exemplo, Guilherme, a gente pôde esclarecer, para quem não conhece, e ouve sempre o Dr. Carlos Nobre falando sobre a questão dos rios voadores, né? Então, existe uma preocupação muito em relação à Amazônia, muito local, ou de ONGs, ou de países, né, como a Alemanha, como a Dinamarca, a Noruega, que estão aí com o Fundo Amazônia novamente, mas se debate muito pouco no chão mesmo da sociedade, aqui entre nós, aqui no dia a dia, não só das paróquias, comunidades evangélicas, comunidades diversas que nós temos na sociedade, a importância desses rios voadores e de outros serviços ambientais que a floresta amazônica proporciona. E aí, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque um dos serviços principais que a floresta amazônica permite, né, ainda estando como, né, um serviço da natureza, né, algo mágico, né, ou algo divino que se transforma em várias questões que a gente pode aprofundar sobre o que representa a Amazônia no imaginário mundial, mas a principal questão é que as comunidades e os povos originários é que mantêm
vamos falar, 90% é que mantém a floresta de pé. Então, o que a gente está assistindo nos últimos dias, né, vamos dizer assim, últimos 3 semanas, é a barbárie, né? O que foi feito e o que é feito quando se coloca em primeiro lugar a extração. Né? E não vamos nem falar dos grupos internacionais que estão por trás disso, né? Mas eu vou citar depois um exemplo bem simples que eu gosto de falar quando a gente fala de garimpo e fala de extração de minério. Mas sobre essa questão dos indígenas, eles, ou né, elas, esses povos todos, não só os Yanomamis, que passaram essa situação calamitosa, que a gente bem sabe por que eles estão passando por isso, a gente sabe qual era o plano e o projeto anterior, né, do governo anterior, que não está mais hoje no poder, mas existem ainda esferas dentro do poder que estão ainda colaborando com essa mentalidade desse outro governo. Com isso, a gente vai ter um caminho muito tortuoso ainda para mudar essa realidade. Mas a realidade dos povos originários, não só dos Yanomamis, é uma realidade calamitosa e não é de hoje. Né? Todo mundo que ouve as notícias, não só do Brasil, mas do mundo todo, o Brasil é um país que quando se organizou, né, ou se desorganizou como sociedade, capitanias e tudo mais, a questão indígena, foi tratada como os outros países fizeram, né? Com massacres, com assassinatos, com dizimações das populações. E hoje o que resiste, né? Essa luta que tem 500 anos, a luta que resiste está nessa situação. Eu não digo que em todo percentual, né? Todo 100% das populações estão nessa situação, mas muito do que eu ouço lá com meus amigos, colegas da Pastoral da Ecologia Integral Nacional, né, no Brasil, é que vários tipos de deteriorações, de invasões, de tomada desses espaços que são originariamente desses povos, já vem ocorrendo sistematicamente, independente de governos. Né? Tem a ver com um sistema, tem a ver com uma economia local, vamos dizer assim, projetada para essa realização, que tem, sim, por trás grupos internacionais. Mas antes dos grupos internacionais, eu gosto sempre de citar uma coisa muito simples. E quando a gente fala de garimpo, a gente tenta lembrar qual que é o produto do garimpo principal. É o ouro. Quem que compra o ouro? Não são os grandes bancos, as grandes nações para investir, para alocar esse dinheiro ainda. A gente não vai entrar na questão econômica do lastro, né, em ouro que os países ainda têm. A Inglaterra, em Espanha, todo esse lastro que eles criaram historicamente, né, tirando o ouro da América, mas a gente pensa assim, o ouro é consumido pelas pessoas comuns. Né? Uma aliança, por exemplo, de casamento, dentro da tradição católica, essa aliança que é usada pelas pessoas é uma aliança de ouro maciço. A minha não é. A minha é de aço cirúrgico com um fio aqui de algo parecido com um banho de ouro. Então, a gente pensar nas questões também lá dos Yanomami, lá do minério, lá da extração de um determinado tipo de produto, né, como a madeira também, que também está na nossa casa de alguma forma, a gente precisa pensar na nossa ação, né, na nossa relação que a gente tem com essa questão. Mas o que eu posso fazer pelos Yanomami? O que eu posso fazer pelos povos originários? Agora é ajudar, agora é tentar juntar as forças com organizações que estão lá diretamente ajudando, além do governo federal, que tem colocado esforços nisso. A própria ministra Sônia Guajajara, né, recentemente falou, hoje mesmo falou, ontem, sobre essa questão dos povos originários, mas a questão da fuga dos garimpeiros, né? Ela falou também das questões das mulheres que estão lá, as mulheres que prestam vários serviços para esses garimpos, não só serviços de cozinha, mas serviços, ela mesma citou, né, serviços sexuais. Então, a rede que se cria em torno de manter esse crime a céu aberto, ela é muito extensa. Mas a gente tem corresponsabilidade, assim como eu mencionei a aliança e os móveis, a gente tem uma responsabilidade porque a gente não pode ficar cego em relação a isso, né? A gente precisa trazer esses debates. Então, voltando, em 2019 a gente fez esse debate e depois com a sociedade, junto com os pesquisadores, principalmente do INPE, né, e do IPCC, levamos esse debate ao final também para uma celebração junto com o nosso caríssimo Dom Cláudio Umes, que nos deixou ano passado, mas esteve aqui junto com a gente. Ele era o representante do
do encontro Sínodo para a Amazônia, que ia acontecer naquele ano, junto, né, chamado pelo Papa, porque a questão amazônica era muito importante e é muito importante para a Igreja Católica, não só por uma questão pastoral, mas por essa questão de organização, de estrutura e defesa dos povos, dos territórios pelas populações. Então, a Comissão Socioambiental tem feito, faz esse debate, e a ação, ela é, como eu te falei, a gente não tem um projeto específico hoje sobre a questão dos povos originários desses locais mais distantes, mas sim, existe uma possibilidade da gente individualmente, cada um e cada uma, poder fazer a sua parte pensando exatamente de onde vem aquele produto, né? De onde vem aquela joia, de onde vem aquele imóvel, né, que eu quero comprar, não sei, sejam os móveis de madeiras de demolição. Grande parte dos móveis que a gente acha bom e dura a vida inteira, como a gente gosta de falar, né, os móveis da família, né, mognos, jatobás e tantos outros tipos de madeiras que a gente usa em casa. Eu não tenho quase nada disso, meu é tudo MDF mesmo. Mas esses produtos, eles são fruto de corrupção, crime, invasão de territórios indígenas, né, de terra indígena, e também de sonegação de impostos, desvio, e está atrelado ao tráfico de vários outros produtos ilegais. Então, é uma série de problemas que a gente, como sociedade, a Comissão Socioambiental, tenta trazer o alerta sobre o consumo desses produtos que possam vir desses ambientes também, não só na questão do Yanomami, que eu não quero me aprofundar, porque não é a minha área específica de atuação, né, mas a ação social que está se prestando para os Yanomamis, as organizações que estão envolvidas, eu acho que estão num caminho muito, muito certo, porque agora, pelo menos, a gente não tem forças dentro do governo agindo contra, né, impedindo que essas ações sejam realizadas. Né, a gente não precisa nem citar o nome do ex-ministro do Meio Ambiente, né, que tem, em casos aí, processos com desvio e auxílio de tráfico internacional de madeira, e outras pessoas, né, do governo passado que estavam diretamente envolvidos nessas ações para dizimar os povos originários, e que vão resistir. Com a graça de Deus, eles vão permitir, e se a gente puder ajudar também, procurar né, as várias organizações, como a Caritas, que é uma organização da Igreja Católica, está diretamente envolvida nessas ações, né, procurar os canais aí de outras organizações também, de outras comunidades, de outras denominações religiosas que também estão na luta e na defesa dos povos originários no Brasil. Certo. E Samuel, né, que é bastante debatida, quem são esses garimpeiros, né? Que muitas das vezes não, né? Mas quase 100% das vezes não usaria, né, eu ousaria falar, né? O Samuel, o que tem de estudo? Eu acho que travou um pouco para mim aqui a sua fala, Guilherme. Puxa vida. Está me ouvindo? Estamos aqui, acho que com um pequeno problema aqui de internet. Espera aí. Você está me ouvindo, Guilherme? Pronto. Estamos aqui com. Voltamos aqui, né? Problema de internet aqui. Peço aí desculpa a todos, né? Samuel, tá me escutando? Eu estou escutando. Você me ouve? Alô, Samuel, tá me escutando? Tá me escutando? Estou. Então vamos aí
para a pergunta, né? Quem são esses garimpeiros, né? Que atuam de maneira ilegal no Amazonas e outros lugares? Olha, Guilherme, assim, eu não posso falar no modo geral, né? Estamos aqui Mas novamente com um problema, né? Peço aí a compreensão de todos. A internet, pelo visto, aqui não está ajudando, né? Espera aí, espera aí que a gente consiga terminar a live, né? eu, eu acho que será que é melhor mudar pelo celular? Então tô aqui com. Eu acho que será que é melhor mudar pro. Não, acho que não precisa. O problema é da onde eu tô. Ah, Essa é paciência, estou aqui com o Samuel Farias, da Comissão Pastoral Campos, né, da Diocese aqui de São José dos Campos. Né, aqui pronto, voltamos. Tivemos aqui um pequeno problema da internet. Então, Samuel, quem são esses garimpeiros, Samuel? Quem são, né, e esse pessoal que atua de maneira ilegal? é, é, recentemente acho que a gente acompanhou mais de perto, né? E buscando informações, saber, né, a origem, né, dessas pessoas. E quando a gente fala garimpeiro, a gente fica pensando só naquele profissionais lá, que são aquelas pessoas que estão lá no garimpo, né, diretamente envolvidas lá com um monte de crimes, né, de estupros de meninas, né, de meninos indígenas, né, recentemente, o ano passado, teve aquele caso de uma draga, né, que foi lançada ao rio lá e sugou duas crianças, né, de uma comunidade, de uma tribo, e isso é o que ficou notório e conhecido. Mas essas pessoas, né, esses garimpeiros, vamos dizer assim, os trabalhadores do garimpo, né, que também precisam ter os seus direitos, né, que precisam o Ministério Público, junto com o Ministério do Trabalho, averiguar essas condições insalubres de trabalho que se colocaram, né, dentro do garimpo, daqueles que são legais, né? Mas os garimpos ilegais, os garimpeiros que estão nas terras indígenas, esses da base, eles são só uma ponta, né? Os garimpeiros são aqueles que têm condições né, investimento em não só em maquinários, né, muito modernos, as próprias dragas, né? Quem tiver interesse para entender como é que funciona o garimpo, acha que é alguém com uma peneira e mercúrio só ali no conta-gotas, colocando para buscar pepitas de ouro. Não é mais assim, nunca, né, não foi. Não é assim, é assim em alguns programas de TV, quando a gente assiste, né, os garimpos lá nos rios lá dos Estados Unidos. Aqui pode haver esse garimpo, que é o garimpo artesanal, né, que estão chamando, mas Aqui no a Brasil hoje. nossa live, pronto, voltou. Pode falar, Samuel. Então, no Brasil hoje, quem são esses garimpeiros? São esses grandes empresários que investem, né, nessas maquinários e permitem que essas atrocidades continuam acontecendo, e é muito dinheiro envolvido, né? São conglomerados, né, grupos que estão por trás disso, e não garimpeiro aquela pessoa que está lá operando somente, mas garimpeiro é aquele que, né, que tem o capital investido para a degradação ambiental em qualquer lugar. Existe, claro, uma atividade de mineração legalizada em locais legalizados. Eu não estou falando, nós não estamos falando desses, né? Nós estamos falando daqueles lá que estão ligados diretamente a crimes federais, né? Porque quando a gente fala de uma contaminação de um produto, de um metal líquido, que é o mercúrio, numa terra onde os rios, né, os corpos d'água todos que se tem nessas regiões são muito purificados, muito limpos,
pela própria característica do bioma, esses rios estão carregados por toneladas e toneladas de metais pesados decorrentes dessa atividade garimpeira. Não é a questão, mas o índio caça, mas o indígena, a pessoa fala de indígena porque a gente tem, o indígena caça, o indígena vive disso ou vive daquilo, mas o que, na verdade, o que a gente não está enxergando é que a médio e longo prazo, o rio, a biodiversidade tem sido destruída pela atividade. Então, esses garimpeiros são empresários que corrompem e vão continuar corrompendo enquanto não forem combatidos. E a gente volta um pouco, né? Os últimos 4 anos, o combate a esse garimpo foi praticamente eliminado, né? Ações da Polícia Federal e ações do IBAMA foram paradas, né? Bloqueadas, e que agora que a gente tem alguma esperança que as coisas vão se retomando e que sejam punidos aqueles que estão fazendo do garimpo uma atividade ilegal. E que sim, se é necessário uma atividade econômica de mineração, que se faça dentro da legislação, dentro da lei. Mas, voltando um pouco, a gente sabe que a mineração também em larga escala pode deixar rastro, como deixou rastro em Brumadinho e outro local em Minas Gerais, agora que eu não me recordo o nome. Mas são eventos que estão ligados à mesma ganância mineral, né? À mesma busca. E são grupos canadenses, são grupos da Finlândia, são grupos de países que estão bem longe dos nossos olhos, mas que estão bem de olho ali nessas questões. E eles corrompem tudo, eles corrompem as empresas de certificação, eles corrompem as empresas que deveriam emitir os laudos técnicos validando a atividade, eles corrompem os poderes locais, né, com propina, eles corrompem fiscais do IBAMA ou de outros órgãos estaduais que possam ou que estão suscetíveis a essa corrupção. E quando a gente entra mesmo na questão da mineração, é algo bem sério, que tem trazido morte, que tem trazido desolação. Existem algumas pessoas da Igreja Católica que foram diretamente envolvidas a essas ações no passado e tiveram suas vidas ceifadas, né? Vários exemplos, né? Eu posso citar um exemplo aqui uma irmã americana muito conhecida, chamada a irmã Dorothy Stang, né? Que foi assassinada por causa desse conflito de madeira, esse conflito de mineração, esse conflito de buscar, a qualquer preço, tirar as pessoas que vivem da floresta de pé e dos rios limpos para atividades que vão degradar. E a irmã Dorothy Stang é só um exemplo, tem outros tantos que foram perseguidos por essas questões e estarem do lado dos povos, das populações, não só populações originárias, populações ribeirinhas, mas da cidade, das pessoas que também, ao entorno do rio, a jusante ali das atividades de minério, sofrem bastante, como sofreram nos rompimentos das barragens. Então, um pouco do que né, a gente precisa desromantizar o garimpeiro como aquele homem de chapéu com aquela bacia lá procurando ouro, porque não é bem assim, não. São grandes corporações que estão envolvidas até o pescoço nessas atrocidades aí. Certo. E, Samuel, o que a comissão tem estudado aí, esse é um problema, né, que acho que é importante falar que restringe somente aos Yanomamis ou outras tribos aí de povos originários, né, passam aí por esse mesmo problema que os Yanomamis passam. Olha, eu acredito, Guilherme, que assim a comissão não tem, como eu falei, existem questões regionalizadas, né? Existem questões nacionais. Essa questão dos povos originários, ela não nos afeta diretamente, a não ser que pensando aquilo que eu já coloquei aqui, nas ações que a gente tem para tentar diminuir essa pressão sobre essas áreas. Mas a gente sabe que, principalmente, os povos do Alto Xingu e outras regiões do Pará, do próprio estado do Amazonas mesmo, e outras várias regiões do Brasil onde os povos originários e as terras indígenas causam esse conflito, né, tem tensão. Então, assim, em um ano de 2020, quando começou a pandemia, né, e a comissão, para não deixar de lado os projetos e as ações que estavam planejadas, a gente participou de uma série de eventos online, né, assim como esse debate, essa conversa, participou de diversos
eventos e questões com outras pastorais no Brasil, também de ecologia integral, pastorais do meio ambiente, de todos os estados do Brasil, não só olhando a questão somente indígena, né? Mas a questão indígena, ela sim é um problema, mas que para nós aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, parece muito distante, né? Eu sei que hoje existem ações, principalmente em terras assim como tem hoje lá em Roraima, mas também em vários locais do Mato Grosso do Sul, né? Eu tenho uma colega que atua diretamente, como mencionei, no Alto Xingu, a preocupação toda que se tem, principalmente com a destruição da cultura, a destruição da possibilidade deles continuarem com a vida como eles, né, se permitem, utilizar da pesca, da caça sustentável, né, da caça ali para consumo próprio, como meio de subsistência, tem sido dificultado em praticamente o Brasil inteiro. Mas a gente extrapola um pouco mais e vê que essa questão dos Yanomamis é uma questão principalmente da América do Sul, né? A Amazônia Legal, ela não está somente dentro do Brasil. A Amazônia Legal, ela abrange 9 países, né? Se a gente olhar o mapa, a gente vai descobrir os 9 países envolvidos na Amazônia Legal. Existem esses povos originários, fronteiriços, assim como lá em Roraima, com a questão Venezuela, povos que têm fronteira com Colômbia, com todo aquele problema por anos que passaram com a Colômbia, enquanto eram os outros governos da Colômbia, que, né, em vista da briga com o narcotráfico, acabou também dizimando populações, pressionando demais os povos dessas regiões de Amazônia. A gente precisa olhar como um problema não só do Brasil, ou do estado de Roraima, ou do estado do Tocantins, ou do estado do Mato Grosso, ou do estado de São Paulo. A gente precisa entender e colocar dentro vamos dizer assim, da cartilha, né, do dia a dia da educação socioambiental, as questões dos povos originários. E tirar um pouco daquilo que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi na escola, que é índio. Né? O que é o índio? É coisa de índio, o índio é o outro. E o índio não é índio, né? Ele é um povo indígena que está ali, ele é autóctone, ele se criou ali porque ele veio nas antigas migrações, né? Uma história um pouco que não vem ao caso aqui, mas essa alienação em relação aos povos originários é que eu vejo como um grande problema, né? E o problema não vem somente de uma caracterização, de usar ou não uma fantasia de indígena no carnaval. Essa questão é muito mais intrínseca, né? É buscar soluções para nós hoje, né? Para nós humanos, que incluam essas pessoas, deixando elas dos locais que elas se permitiram e têm direito de estarem por questões históricas, né? Então, eu vejo que hoje a comissão tem uma proximidade muito grande com ações do Estado de São Paulo, né? Com uma rede que se cria na CNBB Regional 1, né, com a reunião de várias pastorais dentro do estado de São Paulo, para discutir ações que, não só tendo em vista as populações originárias, mas tendo em vista, por exemplo, a água, o rio, porque essas populações que estão lá vivendo diretamente do rio e não podendo mais subsistir desses rios, também nos afeta como cidade, porque sem os rios ou sem um manejo sustentável da água, a gente já está passando, já enfrenta problemas seríssimos com isso. Então, o que a comissão defende é que várias questões que estão colocadas para os povos originários do Brasil são questões que daqui a pouco vai chegar também para as populações que vivem nas periferias, que vivem em situação irregular em vários outros locais. Opa, então vamos dar sequência aqui à nossa entrevista, né? Perguntar outra questão que aconteceu aí no ano passado, mas que chocou o Brasil, que é a questão aí da morte do Bruno e do Dom, né? Que são duas pessoas aí defensoras aí do meio ambiente que foram, né, cruelmente assassinadas, né, por defender aí o meio ambiente.
Então, Samuel, eu queria te perguntar sobre isso, né? Como que você viu esse caso? Como que a comissão, né, da pastoral, né, viu essa questão, né? E o que que vocês estão discutindo aí, né? Essa situação, né? Ou pelo menos, né, fazer a sua parte aí para pedir justiça. O Guilherme, assim, essas questões são questões, como eu falei, né, ligadas a quando a gente olha a complexidade das questões socioambientais, né? Como eu mencionei agora há pouco, talvez eu não tenha ficado um pouco mais claro, a Laudato Si, né, que é o documento papal, a encíclica do Papa Francisco, que fala sobre cuidado com a casa comum, traz ecologia integral como o mote, né? Como o nosso objetivo. Ou seja, a ecologia integral, ela não prega que uma ação lá num povo e lá num estado não está relacionada com uma atividade que a gente faça aqui no nosso dia a dia. O Papa defende na Laudato Si por várias vezes, e é um lema nosso também da Comissão Socioambiental e de todas as pastorais do meio ambiente do Brasil, que tudo está interligado. E quando a gente vê a questão dessa disputa, né, de territórios, somada a esse duplo assassinato, né, e toda essa história que está por trás disso, que essa semana, né, passada descobriram, né, o real mandante do crime e qual era a motivação. A motivação é essa que a gente falou aqui nos últimos minutos. Né? A motivação é que os povos originários e as pessoas que estiverem lá para defender esses povos originários vão ser perseguidos e vão ser exterminados. Eu citei o exemplo da irmã Dorothy Stang, mas a gente pode nomear que cada dia uma liderança indígena, uma liderança do movimento do Trabalhadores Sem Terra, ou uma liderança dos movimentos dos atingidos por barragens é violentada todos os dias. Então, a questão do jornalista do Phillips e do Bruno é uma questão que o mundo observou, porque tinha um estrangeiro envolvido, mas a luta principal do Bruno era a mesma que a nossa. Só que a do Bruno era porque ele era um agente federal, né, que estava incumbido dentro dos projetos, dos arranjos em FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, Exército Brasileiro, tudo isso dentro das regiões que esses povos se encontram, fronteiriças. Quando ele se desligou desse arranjo, né, dessa questão institucional e foi demitido por defender o que ele defende, ele começou a ser perseguido. E assim como o inglês, né, o Phillips, quis fazer e criar uma história sobre isso, um livro sobre isso, alguém, né, que deu essa informação para esses mandantes e para esses jagunços, né, que executaram o crime, miseráveis, né? Se você olhar os mandantes que devem estar acima daquele mandante, o tal do Colômbia, né, são pessoas muito simples, mas que estão amando de pessoas muito maiores. Então, a questão do Phillips, Dom Phillips e do Bruno é uma, assim, que a gente observou com extrema atenção, com uma solidariedade muito grande às famílias, né, às viúvas, os filhos órfãos dessas duas pessoas, mas que isso, Guilherme, não parou e não vai parar. É que o caso deles é muito emblemático e ficou conhecido no mundo inteiro. Até os Avengers, né? A brincadeira, até os atores lá envolvidos no cinema dos Avengers, lá, os atores da série americana entraram na questão, né? O próprio... me veio o nome dele agora, o Mark Ruffalo, né, que entrou diretamente nessa questão, né, e outras tantas pessoas que entraram nessas questões sobre onde estava, quem que tinha matado, quem que tinha acontecido com aquelas duas pessoas. Mas todos os dias, homens e mulheres, brasileiros, brasileiras, colombianos, venezuelanos, bolivianos, peruanos, todos os dias eles são dizimados. Todos os dias alguma liderança é ceifada a vida. Ontem
3 indígenas foram assassinados, dois indígenas foram assassinados e um foi hospitalizado com um tiro na barriga. No meio disso tudo que está acontecendo com a Polícia Federal, com o Exército, com todo mundo, o mundo olhando para essa questão, lá continua ainda a sonha e a audácia desses garimpeiros em continuar em matar, em continuar em buscar a justiça deles, né? A justiça das armas, a justiça da violência. Acho que é isso. Bom, vamos dar sequência. Espero aqui que a internet, né, colabore, né, porque não está colaborando aqui direito. E, e seguindo aqui a nossa conversa, ô Samuel, conversar um pouco aí, né, da crise ambiental, crise climática e pandemia, né? Qual que é a relação aí dessas questões, né? A pandemia, né, que a gente está vivendo ainda, né? Está relacionado aí a uma crise climática ou não? Olha, Guilherme, eu não sou da área de infectologia, nem médico e nem da área de biologia para afirmar categoricamente que essa crise, né, pandêmica tem origem na crise climática. Mas os cientistas e aqueles que se debruçaram sobre isso, têm se debruçado antes até de 2020 sobre essa questão da pandemia, elas sim estarão daqui para frente cada vez mais intimamente ligadas à questão climática, né? Não só por uma questão da liberação dos organismos que de alguma forma são descobertos, né, ou acabam surgindo por causa de alguma degradação ambiental, ou até mesmo dessa crise que há também da crise climática, que é uma crise socioambiental. O próprio Papa Francisco coloca na Laudato Si que não há duas crises distintas, uma social e uma ambiental. É uma crise só, é uma crise socioambiental. E a gente olha bem as questões da pandemia, se a gente for bem simplório, né? Qual que era a principal atividade que se pedia para evitar transmissão do vírus, que se pede até hoje, que é uma higienização. A higienização das mãos ou dos produtos, a gente começou a lavar, né, todos os produtos que vinham de fora, né? Lava ainda, aqui em casa eu ainda faço ainda uma higienização hoje com álcool, mas a gente fez isso incessantemente, né? Essa higienização, ela precisa de do principal mineral que nós temos na Terra, que é a água, né? A gente precisa de água para a sobrevivência. E a crise climática, ela agrava cada dia mais, não só o acesso, mas a capacidade do clima, dos biomas de regenerarem, de manterem esses ciclos da água. Mas falar, Samuel, mas está chovendo, as represas estão vertendo, os vertedouros de 20 anos estão soltando, né, as águas dos acúmulos das hidrelétricas e tudo isso que a gente tem acompanhado nos últimos dias, mas isso é esse ano. Quantos anos a gente vem, né, passando por estiagens e por problemas da bacia hidrográfica, né? Citar aqui depois a questão do Paraíba do Sul, mas a questão climática ela está intrinsecamente relacionada com essa pandemia e com as próximas, né? Então, eu falei da higienização, que é uma questão mais simplória, né? Porque a gente precisa de água para se higienizar e todos precisam, não só nós dentro da cidade, mas aquelas pessoas que também não têm acesso ao saneamento básico. Lembrado uma questão muito que foi falada muito mais para o final da pandemia, se é que ela acabou, né? Ela não acabou, mas ali no final de 2021, começo de 2022, que é uma sindemia, né? Que é uma crise pandêmica que se alastra para outros atributos que a natureza nos traz, que é, por exemplo, a alimentação. Então, a crise climática ela tem
não só relação com essa questão da disseminação e tudo mais, da transmissão da Covid, mas também está relacionada ao tipo de acesso que as pessoas têm, de alimentação, de onde tem o acesso às plantações, onde isso tudo pode acarretar. Então, Guilherme, para mim que não ficar muito extenso e ficar rodeando sobre um tema, a mudança, a crise climática é algo que precisa ser encarado para as pessoas, não só do ponto de vista desta pandemia, né, de que pode se agravar, porque se acontecer novamente, países como o Brasil, que sofreram do jeito que sofreram, claro que a gente sabe por que teve um agravamento no Brasil, mas sofrer uma pandemia num próximo momento que venha mais ligada a realmente a novos vírus, que seja por degradação ambiental, degradação dos biomas, né? Esse uso incessante que se tem dos biomas, de extração, não só de minério, mas extração de tudo quanto é tipo de relação que a gente tem de extração com a natureza, sim, essas pandemias podem ser muito, não parecidas como aquelas que a gente vê nas séries de televisão, mas algo muito próximo, algo sem controle, descontrolado. Eu vou citar um exemplo, só para finalizar essa questão dessa pergunta, vou citar o exemplo China. Quando a gente fala da China, tem isso, tem exagero, tem isso na pandemia, mas aconteceu recentemente, a preocupação do governo chinês era que os modelos que se colocavam para a pandemia, se ela chegasse mesmo de verdade na China agora, se ela perdesse o controle que eles estavam fazendo de tolerância zero, a probabilidade era que 37 milhões de pessoas iam se infectar de Covid em alguns dias. E isso, no caso China, é pouco. Mas essas 37 milhões de pessoas, se a gente escalar isso, né, exponencialmente, matemática exponencial aí, a gente vê que isso ia chegar de uma certa forma no mundo avassaladora. Então, a preocupação que se tem hoje, precisa se ter, que o que acontece lá na China, o que acontece lá em Roraima, aqui no Brasil, o que se acontece lá nos países escandinavos ou na África, tem sim uma influência direta aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a Comissão Socioambiental busca, dentro também das ações locais, sempre na formação dessas pessoas que nos procuram, ou as formações que são dadas para as pessoas nas comunidades, nas paróquias, sempre essa visão de ecologia integral, de que tudo está integrado, de que tudo está interligado e que algo que acontece como uma pandemia, se a gente não olhar para a questão ambiental agora, a gente lá na frente não vai conseguir reverter nenhuma pandemia. Claro, com muita ciência a gente vai poder amenizar, mas assim como a mudança climática, uma pandemia pode ser irreversível. Então vamos aí para a última pergunta, né, do nosso papo, né? A gente está aqui com mais de 53 minutos aí de entrevista, né? Com alguns problemas. Peço aí desculpas primeiramente ao Samuel e também aos ouvintes que estão nos acompanhando. Nessas coisas acontecem. E Samuel, como você bem falou, a igreja ela é diversa no pensamento, né? Você está com a missão da, né, socioambiental da pastoral, né, da diocese aqui de São José. Vocês encontram bastante apoio nesses diversos segmentos ou existe alguma resistência a vocês, ao trabalho que vocês fazem? Guilherme, resistência não há assim porque assim, o que nos importa, né? Nos importa é a justiça social, né? É buscar não só os ensinamentos, mas dentro do coração de cada um, buscar aquilo que Jesus nos ensina todos os dias, né? E assim como toda organização na sociedade, ela tem divergências.
Mas a comissão socioambiental tem uma capilaridade dentro da Igreja Católica no Brasil, posso dizer no Brasil, porque nós somos, sim, nós, digo eu e todos os outros membros, as pessoas que estão hoje trabalhando junto, né, voluntariamente, né, sem buscar visibilidade, mas nós somos muitos, né, e nós somos conhecidos no Brasil inteiro. Eu digo o Brasil inteiro porque esses eventos que aconteceram na pandemia em 2020 e 2021 nos colocaram numa vitrine nacional de que a Comissão Socioambiental da Diocese é muito organizada e muito calcada em planejamento. Então, como eu mencionei no início, as ações da Comissão Socioambiental elas estão alinhadas, planejadas conforme um plano diocesano e conforme uma dimensão que existe das pastorais sociais da Igreja Católica, que é a dimensão social da fé. Então, nós não agimos independentes, né? Nós não somos uma revelia, nem uma dissidência. Nós somos um movimento da igreja que dá suporte às pastorais e aos outros organismos dentro da igreja de forma validada, né? A própria CNBB, né, como eu mencionei, CNBB Regional 1, existe um grupo de pastorais do estado de São Paulo todo, que dentro desse grupo existem as coordenações e as assessorias de bispos, arcebispos, que estão diretamente relacionados a essas ações. Aqui na nossa diocese, Dom César, que é o nosso bispo diocesano, nos acolheu sempre com muita caridade, muito amor, muita compreensão e muita valorização desse trabalho, né? Sempre que a gente podemos nos encontrar pessoalmente, ele sempre nos entusiasma com essa questão de dar continuidade, né? Agora, Guilherme, dizer que não exista irmãos e irmãs católicos e de outras denominações religiosas que nos olham com olhares rotulatórios, com olhares persecutórios, com olhares de perseguição, não só política, mas perseguição moral, existem sim. Toda denominação que se coloca um posicionamento, principalmente em defesa dos desvalidos, dos mais pobres, né, em busca não só de dirimir, mas que acabe essa miséria e essa desigualdade, a gente sim sofre represálias, sofre coisa, mas a gente resiste todos os dias para que mais pessoas jovens que venham somar junto com a Comissão Socioambiental, porque não é uma luta, é a própria vida, né? A Comissão Socioambiental não fala de um reino lá depois, na eternidade. A gente fala de uma vida aqui agora. Jesus não veio para as pessoas para elas olharem somente no lado espiritual e depois. Quem tem fome, como diz o lema do Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, a Comissão Socioambiental também ela se alia às campanhas da Igreja Católica, como a campanha desse ano, que é a campanha Fraternidade e Fome. A Comissão Socioambiental tem trazido anos passados e todos, eu não pude aqui falar de todos os projetos que a Comissão Socioambiental se coloca, né? Você colocou umas questões mais intrínsecas, super importantes, mas a Comissão Socioambiental se envolve sempre em projetos que buscam essa sustentabilidade, mas que buscam também resolver o problema de agora, né? Eu vou citar um exemplo de uma campanha que nós fizemos, a campanha da Semana Laudato Si, onde uma das pessoas convidadas no nosso encontro ao vivo, live, na pandemia, foi o arcebispo de Assis, terra de São Francisco, lá da Itália. O arcebispo participou conosco, deu a sua palavra conosco, junto com a comissão, junto com a Universidade do Peru, né? Fizemos eventos na pandemia, e esses eventos terminavam e terminam, como nós sempre fizemos, com ações concretas, ou com uma vaquinha online, ou com uma busca de mantimentos, né? A gente teve ações por vários anos de coleta de recursos para distribuição de cobertores e outros, né, víveres para os moradores de rua, né, que são tão perseguidos, tão enxovalhados. A gente tem um trabalho muito próximo com as pastorais, com os movimentos que organizam ajuda
imediata para essas pessoas. Então, a comissão socioambiental ela não está só olhando, como dizem, vocês estão abraçando árvore, vocês estão preocupados com lixo, a gente está preocupado com o Espírito Santo, a gente também está dentro do mesmo carisma, né, do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Né? Só ele que me trouxe aqui, é ele que está falando por mim. Né? Eu acredito nisso, independente que as pessoas que estejam ouvindo não, mas eu acredito nisso. Mas, além disso, eu preciso agir. Eu, como jovem, eu, como um pai de família, eu, como uma pessoa que estou buscando a ação e fazer alguma coisa na sociedade, busque um organismo, busque ajudar umas pessoas que estão próximas. A miséria social, ela não está longe, ela está do lado. Moradores de rua, eu moro aqui próximo à linha verde agora, né, do ônibus elétrico, a cidade do futuro, a cidade interligada, a primeira cidade certificada por questões de sustentabilidade e conectividade, mas ao lado da linha verde tem morador de rua passando fome. Eu posso mostrar imagens depois disso, porque eu faço caminhada ali na linha verde e tem pessoas, moradores de rua, passando fome. E ninguém olha por eles. E você leva um pão, e leva uma ajuda, e leva uma palavra, e primeiro alimenta aquela pessoa, primeiro leva uma coisa, e fala assim, sai daí, vocês vão ficar embaixo da linha de transmissão, pode cair um raio, vocês vão morrer. Mas você sabe, Guilherme, que para essas pessoas a morte não é um problema. A morte é uma solução. Infelizmente, essas pessoas que estão na linha da miséria, elas se sujeitam a várias coisas. E nós, eu, você e todo mundo, tem responsabilidade sobre essas pessoas. Não é ajudar, não é dar o pão, dar o peixe, não ensina a pescar. Destruíram a vara, sujaram o rio. Como que essas pessoas vão pescar? Então, essa questão que a Comissão Socioambiental possa ser perseguida, cerceada, acuada por um posicionamento dentro da nossa sociedade, não nos preocupa. O que nos preocupa é a vida hoje em abundância de todos e todas e buscar todo dia, toda noite, diminuir essa desigualdade, esse abismo que nos leva à pior das misérias. É não olhar a condição do outro, é sair um pouco do nosso mundo e não olhar só quem é católico, só quem é evangélico, só quem é de Umbanda, só quem é espírita. É olhar a humanidade como um todo. A Comissão Socioambiental, não só eu, temos essa linha, esse mote, e quem vier para somar sempre vai ser bem-vindo. E aqueles que vêm nos tentar denegrir ou tentar nos acusar de posicionamentos políticos, essas pessoas vão passar. Elas vão passar, mas nós não vamos passar. Nós vamos continuar, porque enquanto existir pessoas querendo cuidar, e eu sei que tem um monte de gente que nos abraça, não só aqui na comunidade, mas outras comunidades, enquanto existir essas pessoas, a Comissão Socioambiental e os organismos da Igreja Católica ligados à dimensão social vão continuar. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Samuel. Gostei aqui bastante aí da sua intervenção. Novamente aí peço desculpas pelos problemas de internet e passo a bola aqui para ele fazer as considerações finais. Guilherme, eu queria agradecer assim, imensamente pela oportunidade. Essas questões de internet fazem parte, né? Eu também, com essa chuva que está fazendo, né, em São José e tudo mais, acho que afeta tudo, né? E queria deixar aqui como palavra final para quem vai nos ouvir ou quem está nos ouvindo agora, para buscar a Comissão Socioambiental nas redes, né? O nosso endereço no Instagram é socioambiental.diocese.sjc. No Instagram, temos também um blog com o mesmo endereço. Então, quem tiver interesse em participar, em nos ouvir, em criticar, né, alguma ação que nós fazemos, mas venha colaborar, venha participar, venha ouvir e venha também propor projetos. E não é só para a comunidade católica. Problema. É para a comunidade como todas as pessoas que tenham propostas, tenham questões ligadas à questão socioambiental, procure a Comissão Socioambiental,
por esse endereço que eu passei, no Instagram e no blog. E nós estaremos sempre abertos para participação em qualquer ação que seja, né, dentro do limiar, sem violência, com muita paz e bem no coração, que é o nosso lema. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez. Com muita paz e bem. Então, acho que é isso aí, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Samuel, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Estou saindo aqui dessa live, indo para uma outra agora mesmo, né? Então forte abraço aí e fui. Obrigado, valeu.